Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo. Se conhece o canal, gosta dos relatos, já deixa o like. E também não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, a loja oficial do canal Assombrado, tá? Tem diversos produtos, muitas camisetas que brilham no escuro, roupas de moda feminina, muito lindas e top. Vai lá dar uma fuçadinha, tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos ao relato de hoje, que não é um relato muito longo, não. Na verdade, ele não é um relato longo, acho que ele é um relato médio. E parece que é um relato do bem, né? Diante de tanta coisa ruim, vamos ver se tem uma coisa boa aqui. E o relato é: foi o próprio Jesus. Olá, Ana Paula. Olá, diante de tantos relatos de magia negra que só visam prejudicar as pessoas, tomei a decisão de relatar esse com o intuito de mostrar também o outro lado da moeda. O bem também existe e muitas vezes nos surpreende. É uma moça que nos conta. Me chamo Fulana e sou aposentada. Fui por 30 anos professora. Esse relato foi me contado por volta dos anos 70, quando eu estudava no sul de Minas Gerais, terra mais conhecida pelos seus causos. Os nomes foram trocados e preferi não citar o nome da cidade. Pois bem, como dizia, eu estudava em uma faculdade recém-inaugurada nessa cidade. E que tal fato, recém-inaugurada nessa cidade em que tal fato ocorreu. No início da faculdade, eu viajava constantemente, já que não distava mais de 1h30. Mas que com o tempo, fiquei hospedada em um pequeno hotel de família. E como sou evangélica, comecei a frequentar a igreja presbiteriana do local. Foi lá que conheci Dona... Os nomes estão trocados? Não falou, né? Ah, falou sim, os nomes foram trocados e... Beleza. Foi lá que conheci Dona Márcia. E com o tempo fiquei hospedada na casa dela, devido aos laços de irmandade e amizade que estabelecemos. A casa de Dona Márcia era grande e moravam com ela o seu esposo, seus pais e 3 irmãos, sendo que um estudava medicina em Belo Horizonte, mas constantemente visitava os seus pais. Eram fazendeiros e Dona Márcia, professora por vocação, era muito conhecida e estimada na cidade. O centro da casa era a mesa de jantar, que estava sempre arrumada para um bom café e refeição. Sendo que todos que ali chegavam eram conduzidos não à sala de estar, mas à mesa de jantar. Ali eram recebidos os amigos, os irmãos da igreja e em meio às refeições do dia se conversava e se contavam os causos. E foi ali que me foi relatado este que agora passo a contar-lhe. Nessa cidade pequena, Ana, na década de 50, vivia uma senhora, Dona Antonina, de vida fácil, como se dizia naquela época, e por isso era evitada na cidade. Mulher de vida fácil, ela era prostituta, né? Ela era evitada na cidade, a tal ponto das pessoas, quando a encontravam na rua, mudavam de calçada. Ela era desprezada e quase ninguém falava com ela, menos a Dona Márcia e uma outra senhora, que agora me foge o nome, mas vou chamá-la aqui de Dona Regina. Essas 2 pessoas eram as únicas que a cumprimentavam e chegavam até às vezes a conversar com ela quando a encontravam na rua ou em estabelecimentos comerciais. Acontece, Ana, a bem da verdade, que essa senhora de vida fácil era muito caridosa. Todos que batiam à sua porta não saíam de lá sem receber um pedaço de pão e um copo de leite. Ajudava sempre quem podia e como podia. Por isso, os mendigos a procuravam para se alimentar ou receber uma peça de roupa e até uns trocados quando tinha. Pois bem, essa senhora ficou muito doente
e com o tempo desenvolveu a tão temida sífilis, doença que na época era tão temida e que tinha a mesma conotação quando surgiu a AIDS. Era uma verdadeira praga e era concebida como sendo resultado da punição divina por ter sido uma prostituta. Foi um burburinho na cidade. Bem, feito a maioria dos habitantes... foi um burburinho na cidade, tipo, bem feito, a maioria dos habitantes diziam. Agora queremos ver se os seus amantes irão socorrê-la. Vai morrer na míngua, sem ninguém para te ajudar. Enquanto ela teve forças, ela mesma se dirigia ao hospital para os devidos cuidados, mas com o avanço da doença já não possuía mais forças para tal. E a cada dia que passava, ela perdia mais e mais as forças e já estava entregue à cama. Ao saber de tal situação, Dona Márcia e Dona Regina se apiedaram dela e combinaram de se revezarem nos cuidados com ela. E assim fizeram por uns tempos. Uma semana ia uma e na outra semana ia outra. Cuidavam de tudo, desde a limpeza da casa dela, da administração dos remédios, da preparação dos alimentos e até da higiene pessoal dela. Pois bem, em uma certa semana que Dona Antônia deveria estar sob os cuidados de Dona Regina, Antonina, não sei o que ela falou aqui, estar sob os cuidados de Dona Regina, foi preciso que esta se ausentasse da cidade por motivo de doença de sua mãe, que morava numa outra cidade a mais de 3 horas de distância, e não deu tempo de avisar a Dona Márcia desse incidente. Após passar, lembrando que não existia celular, Após passar os 7 dias, Dona Márcia mandou buscar as chaves da casa da Dona Antonina e ficou sabendo que não se encontrava e que a pessoa que a informava dessa situação desconhecia onde a chave era guardada. Dona Márcia, muito preocupada, pediu ao chaveiro de sua confiança que se dirigisse até a casa de Dona Antonina e providenciasse outra chave. Assim foi feito. Avisou a escola que ela não iria lecionar naquele dia e se dirigiu com o coração na mão, muito preocupada com a situação que iria encontrá-la. Mas, para sua surpresa, assim que chegou, encontrou tudo arrumado. Entrou no quarto e Antonina estava sentada na cama com os travesseiros debaixo de suas costas. As roupas de cama estavam limpas, as toalhas estavam dobradas na cadeira, a bacia em que se lavava estava limpinha, encostada na parede, como costumavam mesmo deixar. E até a Dona Antonina estava de banho tomado, cabelos penteados e vestida com sua roupa preferida. Diante de tal espanto, Dona Márcia perguntou quem poderia ter estado lá e ter lhe prestado ajuda, se ela própria teve que chamar o chaveiro, uma vez que Dona Regina estava com a chave e ausente da cidade. Então, Dona Antonina, com lágrimas nos olhos, com um olhar doce e a voz embasbacada, falou que quem lá estivera cuidando dela foi o próprio Jesus. Dona Márcia não teve dúvida alguma da veracidade do fato que acabara de escutar e, maravilhada, e por que não dizer assombrada com tal situação, passou o restante do dia com ela. E naquela mesma tarde, enquanto estava na cozinha preparando o jantar, Dona Antonina faleceu e foi enterrada tal como o próprio Jesus lhe havia arrumado. Que bela lição! A todos os assombrados, um beijo e que fique conosco, registrado em nosso coração, os ensinamentos do próprio Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como vos tenho amado. Pois quem conhece a Deus faz o bem, porque o bem procede de Deus. Deus é amor.
Exatamente. Aí vai lá o pessoal falar, é porque é prostituta, porque não sei o que lá, não merece os coisa divino, porque aí a beleza lá que tá falando não faz um A pra ajudar os outros, faz muito pelo contrário, né? E aí a outra que tá sendo xingada lá, pelo menos tá fazendo, tá ajudando os outros. Isso me lembrou muito uma história que escutei, que consegui escutar mais ou menos na Bahia, que a gente estava passeando lá pelo Pelourinho e tal, e o guia contou, e o que porque eu tava com as crianças, sabe? Então, agarrando o Vitório de um lado, a Penélope não dá trabalho, mas sabe, eles estavam cansados, estava calor, então tava meio e eu tentando escutar o que o guia falava e as crianças. Mas ele não, ele explicou ali para todo mundo sobre, acho que é Teresa Batista, que ela era prostituta ali, e mas também vista por outros como santa, porque diante de muitas mães ou pessoas que não tinham o que comer, não tinham dinheiro, passavam fome ali, o que ela fazia? Ela via uma mãe com uma criança que não tinha o que comer, ela falava, só um minuto, eu vou arranjar o dinheiro. Ela ia lá na outra esquina, vendia o corpo dela, pegava o dinheiro e entregava para aquela mãe com aquela criança para comprar comida. Ah, mas ela é prostituta, não sei. E aí é para se pensar, né? É prostituta, mas tá ajudando os outros, tá fazendo, né? Enquanto tem muitos que não vai nada. Mas aí vem a história aí dessa mulher, e também temos a história da mulher adúltera, né? Que o homem não era, a mulher era adúltera, o outro que tava lá não era nada, é santo. Mas aí todo mundo foi apedrejar a mulher. Aí Jesus veio com uma lição, falava, tira a primeira pedra, quem nunca fez nada, todo mundo santo aqui, né? Ah, você, vai, e fica apontando o dedo pra moça aqui. Enfim, relato muito legal, muito interessante. Que legal, nossa. Vai falar que a mulher teve emoção, vai falar, ela delirou, né, que era Jesus, mas tava tudo arrumado, ela tava sem condições de sair da cama. Ela morreu naquele dia, né? Foi isso. Quem que arrumou tudo aquilo? Quem que tinha a chave? Ninguém mais tinha a chave. Ninguém estava ali preocupado com ela. Tava tudo nos conforme, ela trocada, cabelo penteado. E ela disse que viu foi Jesus. Legal, muito bom. Que fique para se pensar. Pessoal, nesse mundo que hoje muito se aponta o dedo, muito se julga, não é? Internet e tudo mais aí. É bom para se pensar. Pessoal, um beijo para vocês. Muito obrigada. Se tem uma história parecida, manda pra gente e deixe seus comentários sempre com respeito, ok? Um beijo e fui!